Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 10 de dezembro de 2020 e o título é Bon Voyage. Vamos lá. Algumas coisas, acontecimentos e conhecimentos só chegam a nós quando estamos prontos para receber, enfrentar e compreender. Quando conseguimos nos manter focados no aqui e no agora. Há um provérbio chinês que diz, abre aspas, o passado é história, o futuro é mistério, o hoje é uma dádiva, fecha aspas. É um trabalho árduo e diário. Pode parecer simples, mas não é tão fácil assim. O passado já foi, já aconteceu e não há o que fazer a respeito. Isso não quer dizer que todo o passado deva ser esquecido, até porque ele carrega toda a bagagem da nossa trajetória. Contudo, inúmeras vezes nos atrelamos a memórias de culpa e ressentimento, e deixamos de atentar para todos os obstáculos vencidos, todas as dificuldades superadas, tantas vitórias e aprendizados que construíram a pessoa que somos hoje. O passado, observado de forma positiva, nos auxilia a transpor e achar soluções para o momento presente, para os desafios atuais. Todo o aprendizado nos ajuda a passar para a próxima fase, o futuro. E quanto ao futuro, deveríamos tê-lo como mola propulsora para atitudes que precisam ser tomadas no presente. As soluções para que o futuro almejado se concretizem precisam ser trabalhadas no agora. Muitas pessoas protelam as suas realizações para o próximo momento, esperando que um fato futuro traga as soluções. Mas como? Não temos como prever sequer o que vai acontecer no minuto seguinte. Confesso que com o passado, eu até já aprendi a lidar e sou muito grata por tudo que aprendi e construí. Muitas vezes, quando o desânimo bate em alguma situação, busco no passado imagens e aquela voz que diz, abre aspas, olha só o que você superou, você vai conseguir, você já fez isso antes, fecha aspas. Com o futuro, eu preciso me policiar muito, pois controlar uma mente criativa não é fácil. Para o trabalho criativo é ótimo, perfeito. Contudo, para a rotina e disciplina necessárias no cotidiano, manter o foco é uma verdadeira batalha. A imaginação voa como balão de gás hélio e toda hora tenho que segurar a cordinha, trazer de volta para a terra e amarrar em algum lugar. Resumindo, o que se precisa é de controle. Mantermos o foco no presente, usando o passado e o futuro a nosso favor. Estamos no comando da nave. Passado e futuro são nossos copilotos. E uma boa colaboração nos garantirá uma excelente viagem. Então vamos aproveitá-la ao máximo. E bom voyage. Vamos lá. Muitas vezes, né, a gente parece, né, a gente fica querendo tanto, botando tanta expectativa nas coisas que a gente quer realizar, nos nossos projetos, nos nossos desejos, que a gente não vive justamente a construção, né, desse futuro. E às vezes a gente se comporta que nem aquela criança que fica de 5 em 5 minutos perguntando, já está chegando? Falta muito? Falta muito? Já está chegando? Então a gente às vezes tem essa imaturidade emocional para lidar com os desafios da nossa vida. A gente quer chegar no destino, mas a gente não aproveita a viagem. Né? Que nem essa criança, ela está tão preocupada em chegar que ela não aproveita a paisagem que está passando pela janela, às vezes vaquinha pastando, cavalo correndo, tanta coisa para olhar, tantas cores, tantos sons, aromas, e perde todo esse encanto, né? Porque como tem uma frase que diz, né, que a felicidade não existe o caminho para a felicidade é o caminho. Então a vida da gente tem que ser, acontece no agora. E é no agora que a gente vai construindo o futuro, porque as coisas acontecem através do que a gente escolhe fazer na vida, né? As nossas escolhas é que vão determinando se a gente vai conseguir
atingir os objetivos ou não. Porque muitas vezes a gente pode tomar uma atitude errada aí e acabar perdendo oportunidades, acabar se desviando do caminho, né? Acabar se envolvendo com coisas que vão atrasar, né? Aí a nossa viagem, a nossa chegada aí no destino que a gente tanto almeja. E, e essa coisa também do foco, né? Que quando eu falo assim, que eu tenho muita dificuldade de foco, gente. Hoje melhorei um pouco, mas aquela coisa de do nada, assim, você tá fazendo alguma coisa, do nada você tá viajando, você tá lá, sabe, no outro planeta, imaginando o que pode acontecer ou deixar de acontecer e acaba não focando no que importa, que é realmente o presente. Muito tem se falado nisso, né? De viver o presente, que é o que importa realmente. Até porque, como diz aquele provérbio lá, né? O passado já foi. Né? Então a gente não tem nada, não tem como mudar, né? O que já foi feito, já foi feito. O que a gente falou, por exemplo, não dá para voltar atrás, né? E o que as escolhas que a gente fez já foram feitas e não tem como a gente refazer certas coisas. Mas tem como a gente aprender, né? Então, assim, muita gente fala, é o passado, tem que esquecer. Eu não acho que a gente tem que esquecer coisas pesadas, ou então certos sentimentos que nos remetem a algumas situações. Por exemplo, às vezes você cometeu um erro, às vezes você magoou uma pessoa, às vezes você brigou com alguém e aquilo te trouxe uma mágoa, e você fica preso a esses sentimentos que são ruins, né? Então, ficar preso na culpa, ficar preso na mágoa, no ressentimento, né? Na raiva, pensar em vingança, né? Essas coisas são negativas, essas coisas, na verdade, atrasam o nosso progresso aqui. Então, o que a gente deve fazer com relação às más escolhas do passado, né? Assumir a responsabilidade, tentar reverter o que for possível reverter e o que não for, tirar ali a lição que a gente toda situação traz um aprendizado, né? Então sempre eu falo que não é bênção, é lição. Toda lição acaba sendo uma bênção, porque cada vez que a gente aprende algo, a gente dá um passinho adiante, a gente nosso processo evolutivo. E se você aprendeu, você não vai ter que repetir. Né? A gente vê, às vezes, tantas pessoas vivendo situações que se repetem, se repetem, se repetem, às vezes se envolvendo com pessoas, né, tóxicas, só consegue. Tem gente que sempre fala, tem o dedo podre, só me relaciono com gente, sempre erro na escolha, acabo me relacionando com gente tóxica, gente ruim, desonesta, porque não aprendeu ainda o que tinha que aprender. Tem que prestar mais atenção, tem que aprender a lição, observar os comportamentos e ver aonde que está se equivocando nas escolhas. Às vezes tem pessoas que às vezes elas não se sentem merecedoras de coisas boas, de pessoas boas. Às vezes elas têm ali uma coisa no passado que aconteceu, que elas não superaram, e às vezes sem perceber elas vão repetindo essas situações, né, ao longo da vida. Então, por isso que é importante que a gente olhe para o passado e limpe as negatividades, os sentimentos negativos, tire os aprendizados. E muitas vezes o passado nos impulsiona justamente, né, para conquistar as coisas que nós desejamos, né, gostaríamos que acontecesse na nossa vida. Porque às vezes a gente se depara ali com uma situação, um desafio, que aí você fala, ai meu Deus, não vou dar conta. Nossa, eu não vou conseguir sair disso. E fica desesperado e acha que não tem saída. E aí, se você parar um pouquinho e olhar para trás, você vai perceber que você já superou tantas outras situações. Então, você vai conseguir também. Então, aí, no caso, esse passado, ele serve, né, como uma mola propulsora, né, para te falar, olha, você consegue, você é capaz, você já fez isso, foi capaz de fazer
superar, né, obstáculos, você tem essa capacidade. Então, enfrenta. E se você passou lá atrás, com certeza hoje você já é uma pessoa um pouco melhor. Você vai sair com mais louvor ainda, com mais facilidade. Então, justamente o passado, a gente tem que carregá-lo como uma bagagem valiosa de conhecimento e descartar, né, aqueles peso morto o que não é bom, o que não agrega nada, né? Descarta o ruim e traz só o que nos ajuda a evoluir, o que é lição, o que é aprendizado, o que nos torna pessoas melhores. E quanto ao futuro, o futuro a gente vai construindo, né, no dia a dia, porque é aquela viagem, né, que a gente está fazendo. Então, você está ali na viagem, você vai escolher os caminhos, você está ali com o roteiro, né? Ah, quero chegar em tal cidade. Para chegar naquela cidade, tem várias possibilidades de caminhos. Então, um caminho que é mais longo, mas mais seguro, um caminho que é bem mais curto, mas tem alguns riscos ali, algumas possibilidades de se perder ou de cair em algum lugar não muito seguro, um lugar meio perigoso. Então, assim, a gente vai escolhendo, né, as rotas possíveis para a gente atingir os nossos objetivos. Então, assim, no presente tem todas essas possibilidades para a gente conseguir criar um futuro positivo, né? Um futuro seguro, um futuro produtivo, de alegria. Então, e essa forma como a gente escolhe também fazer essa trajetória, né? Então, você pode escolher um caminho mais longo, mais seguro, mas e trilhar esse caminho de uma forma leve ou de uma forma mais tensa, mais pesada, né? Com insegurança. Isso tudo a gente vai moldando ali no decorrer da jornada. E, lógico, né, na nossa trajetória, sempre a gente vai se deparar com um desafio ou outro. Mas isso justamente faz parte, né? É a beleza do processo evolutivo. Justamente, nós estamos aqui para superar os desafios. E só através desses desafios é que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai progredindo e vai criando o futuro que a gente almeja, né? E vai criando a pessoa que a gente quer se tornar. Né? Que a gente nem sempre é exatamente da forma como aquilo que a gente almeja como ser humano. Né? Nós estamos aqui evoluindo. A gente, por isso que a gente pesquisa, por isso que a gente estuda, por isso que a gente vai atrás de conhecimento, para que a gente possa melhorar e evoluir um pouquinho a cada dia. Né? Quanta coisa, se a gente olhar para trás, quanta coisa a gente sabe hoje que a gente não sabia antes, e quanta coisa nos ajudou a nos tornarmos cada dia pessoas melhores, né? Inclusive, e ser contribuição na vida das pessoas que nos rodeiam. Né? Construir uma vida melhor para nós e também para as pessoas que nos cercam, né? Então, para encerrar esse texto, eu tenho uma frase aqui que é de um autor que chama, uma pessoa que chama Alfred D. Souza. Abre aspas. Por um longo tempo, eu achei que a vida estava prestes a começar, a vida de verdade. Mas sempre havia um obstáculo no caminho, algo que eu tinha que atravessar, algo mal acabado, uma dívida para pagar, e aí sim, sempre a seguir, a vida começaria. Finalmente me ocorreu que esses obstáculos são a minha vida. Então, assim, as coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa jornada são a vida da gente. E a gente não pode criar, assim, expectativas que a vida da gente vai ser boa só quando
atingir determinados objetivos. Não, a vida acontece quando a gente está construindo, né? As possibilidades para atingir os objetivos, né? Porque muita gente fica presa naquela coisa, eu vou ser feliz só quando eu casar, depois você fala, eu vou ser feliz quando eu tiver filho, mas aí eu vou ser feliz só quando eles crescerem um pouco, que aí eu vou estar mais tranquila, aí eles crescem, aí você fala, não, aí tem os problemas de adolescência, então vou ser feliz quando eles forem adultos, né? E começarem a construir as famílias deles, mas assim, sempre a gente vai passar por, por situações pelas quais a gente não esperava, porque a gente não tem como prever. Né? A gente não tem bola de cristal para saber exatamente tudo que está acontecendo. Aliás, essa é a finalidade, né? É por isso que a gente tem o véu do esquecimento, para que a gente possa realmente aprender, né? E o que a gente precisa aprender, né? Porque se a gente viesse já sabendo tudo que a gente iria passar, os desafios, a gente não teria nenhum tipo de. Não teria o livre-arbítrio para escolher, né, fazer a nossa parte nas situações, assim, fazer a nossa parte para que a gente consiga aprender, né, para ter o aprendizado. Seria como se, por exemplo, você está na escola, aí a gente tem as provas. Se você sabe o que vai cair na prova, perde o sentido, concorda? Você vai estudar só aquilo que vai cair na prova. E é por isso que quando a gente vai fazer uma prova, você tem todo o conteúdo ali do bimestre, você não sabe o que vai cair. Por isso que você tem que saber tudo. Você se empenha em aprender tudo. E é isso que a gente tem feito aqui também. Né? A gente, para evoluir, a gente vai aprendendo, buscando conhecimento, buscando se tornar uma pessoa melhor a cada dia, justamente para que a gente consiga atingir aí, né, a aprovação final, né, passar de ano aí, né, nessa nossa escola aqui da vida, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.